Fala galera, beleza? Começamos aqui o episódio número 2 do Café com Arclade e hoje o convidado é mais do que especial. Foi citado no episódio anterior pelo Vagnão, nosso grande developador que presta muito serviço para esse cara que eu vou falar agora. Sejam bem-vindos ao grande Fernando da Project Sign. E aí, tudo certo, galera? É um prazer grande aqui estar junto com o pessoal da Arclade, uma empresa pelo qual tenho muito respeito e admiração. Legal. Então, um grande parceiro nosso. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Legal, Fê. Obrigado mesmo, irmão. Show. Eu vou, cara, tem muita gente que pergunta da Projeto. E assim, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas nosso tempo, você é um cara muito compromissado, tem muitos afazeres por esse Brasil afora. Eu queria entender de verdade, que eu trabalho com marketing, né? Eu gosto de puxar da onde que vem o nome das marcas, né? Eu não precisa ir muito a fundo, se tiver algum problema também não precisa falar, mas como que nasceu esse nome, Fernandão? Então, o nome, cara, ele foi assim um rabisco de possibilidades, né? Um brainstorm ali. Exatamente. Eu trabalhava como colaborador em uma outra empresa e, na verdade, no momento assim que surgiu a ideia de montar uma empresa, eu comecei a rabiscar alguns nomes junto com a marca já, né? Então, eu comecei a desenhar, era muito manual também naquela época. Apesar de já mexer com computador e tudo mais, já de alguns anos, mas eu gostava bastante de desenhar. Então, eu rabisquei no papel alguns nomes, 3 nomes, na verdade, que um era Sign Vision, o outro era Brasil Sign e o Projeto Sign. Projeto Sign. Projeto Sign, né? Então, no singular o Sign. E aí, foi uma enquete, né? Pra gente poder definir. Com a família, com os amigos. Que na verdade a família é a base da minha empresa. Sim, que bom, né? Então, são meus parceiros até hoje, os meus irmãos, né? Meus sócios. Sem treta, então, tem treta. Tem. Mas é normal, é por um objetivo, né? Sim, então, sim. em comum. Então, quando aí tem... Treta de irmão. Isso. No outro dia acabou. Na verdade, treta de irmão hoje nem tanto. A gente tem treta empresa. Mas, na verdade, que faz parte, né? Que eu falei, por um objetivo. Então, a gente mira tudo pro mesmo lado. Aí, quando um dá uma desviada, a gente tenta... Legal. Né, e o logotipo, ele vem desde lá? Você que rabiscou Não, ele eu já também? tive... eu rabisquei na época, na mão também, né? Depois passei isso pro computador. Ficou bem legal, assim, cara. Então, mas esse já é uma segunda geração. Tá. Né? O logo da Projeto ele já teve uma mudança. Tá. Com 10 anos de empresa, cara, eu quis dar uma renovada, eu quis dar uma modernizada na marca, né? Certo. Era uma marca, assim, no começo foi legal e tal, mas depois acabou ficando meio sem sentido. Uhum. E aí eu contratei um profissional, que é o Thiago Maia, que ele é um parceiro Manda um meu até pra hoje. ele, Ô, Thiagão, valeu. Thiagão, ele ponta firmíssima. Na verdade, na época, ele trabalhava numa agência, que eles também eram parceiros. Hoje não existe mais essa agência, que é o Marketing Contemporâneo da Cibele. Também um abraço para a Cibele, foi grande parceira minha durante anos aí, me dando uma baita força, depositou uma baita confiança na Projeto. É legal nessa cronologia você lembrar das pessoas que te deram uma força, né? Sim, com certeza, cara. Então, assim, foram pessoas que tiveram passagens importantes no Projeto, né? O Thiago agora até recentemente, ele é designer gráfico, né? Legal. E ele fez um desenvolvimento de uma identidade visual de uma academia, junto com uma clínica, um instituto, na verdade. E a gente que executou para ele, ou seja, meu parceiro até hoje. Eu acho que agora vai chover de e-mail para projeto perguntando do Thiago. Thiagão, vai se dar bem agora. Thiago é firmeza. Um grande profissional também. E quantos anos está a projeto? Então, 22 anos. Nossa, é uma vida. 22 anos. É uma Nós vida. Iniciamos... Você passou por tudo, então. Exatamente. Eu comecei no início de 2000, mas aí a gente considera a idade da empresa a partir de junho, 6 de junho, que foi a abertura oficial, né? Assim, a gente legalizou a abertura da empresa. Oficializou, documentou, enfim, empresa aberta dia 6 de junho de 2000. Nossa. Então a gente completou 22 anos agora E 2000 é um turning point, né, de modernidade, de Google, né, de maquinário, né? Muita coisa aconteceu. Na verdade, em 2000, assim, até o e-mail ele ainda era modelo tartaruga, né? Ele era internet de escada, MSN, tal, né? ICQ. Nextel. A gente tá velho. BIP, né? BIP, pode crer. BIP era uma coisa muito estranha, cara. Passei por toda essa fase aí. E assim, na época, depois da criação, Fê, qual que era o seu desejo quando você criou, saca? Você, não, eu tô aqui, eu duvido que foi isso, mas eu tô aqui, vou abrir uma empresa de comunicação visual. Já tinha um feeling para isso? Então, eu na verdade, eu te falei, né? Como eu sempre desenhei à mão e tal, foi algo que eu sempre gostei de fazer, de fato. Então, assim, algo relacionado a desenho. Tanto é que eu, com 15 anos, eu fiz curso de AutoCAD e tal, que ainda legal. AutoCAD era pelo MS-DOS ainda. Nossa, era caríssimo até hoje, né? Fiz um curso no Senai de AutoCAD, desenho técnico.
Então, assim, algo que eu sempre gostei. E aí eu recebi uma oportunidade, né, provindo até de um amigo meu que não está mais aqui, faleceu aí. Deus o tenha. Em 2020, o Bozó, que também é um cara que teve uma passagem, assim, excepcional na minha vida, assim, um cara que sempre me apoiou. Ele conheceu um rapaz que tinha acabado de mudar de Portugal para Campinas e ele estava com uma plotterzinha de recorte dentro da mala. Então ele, porra, eu preciso de um menino e tal. E ele sabia que eu gostava de desenhar, gostava de estar relacionado com essas coisas. Ele me indicou e foi assim, foi o meu início. O cara morava e trabalhava, o Márcio, né? O Márcio Donassi, que também eu tenho contato com ele até hoje. O Márcio, ele foi assim, ele foi o passo de acesso que eu tive na comunicação visual, né? Então, um grande abraço para você também, Marcião. Que legal. Márcio, cara 10, me ensinou muita coisa. Desculpa, pode terminar. Não, imagina, pode perguntar. É que é muita coisa, gente, é muita coisa. Tem que aproveitar o homem aqui, tem que aproveitar o homem aqui. Então, aí eu tive esse acesso, né? E o Márcio, porra, ele foi ali, ele me deu a base, né, da comunicação visual. Fiquei 1 ano e pouquinho com ele. Naquela época, só plotter de recorte, não tinha impressão digital, não existia. Caraca. E aí, depois eu fui trabalhar em uma outra empresa que também não existe mais em Campinas, né? Eu fazia publicidade nessa época, colégio técnico, né? Tá próximo um do outro. Publicidade, comunicação visual, tá muito lado a lado. Eu estava engajado, assim, com essa questão, né? De desenho, enfim, de arte. E aí eu conheci o Bill, que ele era sobrinho da dona da maior empresa de comunicação visual que existia em Campinas na época. A vida foi te levando para caminhos legais, exato. pô. Pô, aí eu troquei uma ideia com ele. E assim, o lance de identificar era adesivo de recorte no caderno, né? Na capa do caderno. Sim. Pô, onde você conseguiu? Porque não era tão comum na época. Sim. Pô, eu trabalho na Campsign e tal, não sei o quê. Campsign também, o Aurélio, meu cliente até hoje. Ele foi meu patrão, né? Meu chefe. E virou seu cliente. Hoje é meu cliente. Caraca, cara. Ele também teve passagem importante na minha vida. E aí eu fiquei lá de 2000, eu consegui entrar, né? Fui lá, passei por uma entrevista, passei por um processo seletivo, consegui entrar. Ali eu adquiri realmente conhecimento assim de uma empresa de comunicação visual, porque antes eu achava tudo muito informal. Tá. Como eu trabalhava numa casa, né? O cara ali morava e era uma informal. Trabalhava, era informal, e apesar dele ter empresa aberta, tudo, mas era uma informalidade. Aí quando eu entrei na Campsign, era uma empresa setorizada realmente. Né? Já então, era um upgrade do informal. Isso, recepção, atendimento, setores, produção, acabamento, era tudo dividido, né? Então tinha vendas, né? Setor de vendas. Legal. Aí, pô, eu comecei a enxergar com outros olhos, né? Ali te deu uma balançada para você, opa, por esse caminho. Você já gostava, informalidade entre aspas, né? Mas daí viu um parâmetro maior e daí o desejo aumentou. Exatamente. E aí, nessa época, assim, já há muitos anos, meu pai, ele era taxista e eu estudava no Guanabara, em Campinas. E eu trabalhava no Guanabara e estudava no centro da cidade. Tá. Então, meu pai taxista, às vezes ele parava lá e aí ele ficava me olhando trabalhar, porque era aberto, assim, era um salão aberto, já num esquema meio moderno de trabalho. E aí eu entrava dentro do carro para pegar carona com ele e ele já ficava... Filho, vamos abrir um negócio desse pra você. É mesmo? Pô, que legal, cara. Só que, cara, naquela época a gente, assim, não tinha condição financeira favorável, né? Mas ele foi visionário. Ele viu seu T maiúsculo... Seu tesão pela coisa. E aí assim, para resumir a vontade, né? Tá. Você fala assim, pô, seus desejos, seus anseios e tal. Então, e hoje o pessoal me pergunta, né? Pô, o que você projetou para sua vida? E, na verdade, assim, o início, ele não foi projetado, né? O início foi aliado meio a uma necessidade, porque meu pai, ele era taxista, a gente vivia uma condição, assim, rasa, não passava fome, não passava grandes necessidades, mas tinha uma condição de vida bem rasa mesmo. Tá. Razoável. Exatamente. E aí o pai me forçou a barra. Eu tinha 20 anos de idade na época. Que bom, né? Então, hoje em dia você... Ele forçou, porque eu não queria, né? Sim. Na verdade, você imagina, eu com 20 anos, namorava. Sabemos. Né? Tava curtindo, tava, né, passeando. Tinha uma banda também. Porque rock and roll? Eu comecei tocando rock, depois tava tocando MPB e tal. Tocava no bar pra ganhar uma grana? Pô, olha, descobriram coisa do Fernandão, hein, gente? Tocava, eu tenho bateria até hoje. Pô, eu dou uma arranhada, mas eu não toco mais, eu só arranho. Só trampo agora. Só dou dor de cabeça pros vizinhos, pra minha esposa. Tá tocando bem, amor? Tá. Para ótimo, por hoje. Por hoje tá bom, Ontem foi mais ou menos assim. Puta. Então, e aí o pai meio que forçou a barra, né? Cara, vamos. E eu resolvi assumir o compromisso com ele. E foi uma baita missão, né? Então, imagina. Assim, até porque a única condição que nós tínhamos para começar o negócio, ele vendeu o carro dele. E o carro dele era da ferramenta de trabalho. Nossa, cara. Então, assim, foi um desafio grande que ele colocou na minha mão e eu
eu chamei para o peito isso, né? Junto com os meus irmãos, Não obviamente. pipocaram. A minha irmã era uma criança na época, tinha 15 anos de idade, eu tinha 20, sou 5 anos mais velho que ela. E o meu irmão também engajado com a situação. Então, o meu irmão começou no financeiro. A minha irmã era recepcionista da empresa. E eu cuidava da parte comercial e operacional. E meu pai, ele ficou muito do meu lado para aprender. Então, assim, ele teve uma relação comercial. Era o presida. É. E foi assim a história da Projeto. Mas falar assim, porra, né? A Projeto Science essa história é projetou linda, cara. alguma coisa na sua vida para isso, né? Almejou, não. Então, assim, foi uma questão de necessidade realmente. Claro. Né? Porque, vendeu o carro. E foi tudo combinado. Ele falou, pai, mas e aí, cara? Você vai vender o carro e se não der certo? Mas será, Fê, que ele não conseguiu ver, ele viu o tesão em você, cara. Ele viu, ele falou, não, meu filho leva jeito para isso, eu vou investir nele. Porque eu sou pai, você é pai, a gente vê, né? Nossos filhos falam, não, ele leva uma pegada para isso, né? É complicado ser pai, né? A gente vai ter um episódio aí mais para frente, que outros entrevistados, a gente sempre acaba falando um pouco sobre paternidade ou ser sobrinho, isso mexe com a gente, né? Então, seu pai foi um visionário né? E assim, isso acho que serve muito de exemplo. Era uma das minhas perguntas, se você já respondeu plenamente bem, assim, porque tem muita gente que a gente acaba... Eu faço um trabalho com o Felipe, na parte on trade, o Felipe vai pelo Brasil dando treinamento e tal, e todo mundo pergunta da Projeto, e agora essa galera vai saber que, assim... Existe a possibilidade de você ir atrás, só que você tem que ter um puta foco, né? Não adianta você cair do céu. Às vezes até cai também, méritos de quem caiu do céu, mas acho que tem muito mais história quando você rala na ostra, né? É verdade. É bem isso mesmo. E daí, Fezão, até uma outra pergunta. Agora é uma pergunta meio comercial. Sim, manda lá. Tá? Projeto parceiro. Se você pudesse dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, por que escolher a Projeto Sign hoje em dia? É uma pergunta, eu sei que ela é bem genérica, mas como que você poderia dizer para eles assim? Então, assim, o diferencial que a gente criou dentro da Projeto, Perfeito. né? Que eu acho que é o que convence as pessoas a comprarem da gente. Primeiro de tudo é a confiança. Tá. Né? Então, a gente não vende a perfeição para ninguém, a gente vende a confiança. Então, se der algum problema, cara, a gente trabalha com fornecedores... que são fornecedores braços realmente da gente, né? Que são parceiros. E a gente engaja para poder resolver o problema, independente disso. Claro. Então, eu acho que o primeiro de tudo é esse compromisso com várias situações, né? Porque quando você fala de compromisso, se abre uma cadeia gigantesca de adjetivos para ele. Maior né? que esse leque de cores aqui. Exatamente. Então, assim, compromisso com o quê, né? Compromisso com a qualidade, compromisso com o prazo, compromisso com a garantia, se der algum problema. Então, esse leque aberto desses adjetivos aí, eu acho que é o que cria consistência para Projeto Sign e confiabilidade no mercado. Então, o que a gente sempre focou ali, cara, que são necessidades do mercado. Sim. Então, a necessidade qual é? Prazo e qualidade. Então, Sim. a gente nunca focou em preço. Sim. Né? Eu acho que um dos diferenciais da Projeto é criar um corpo estrutural, né? Eu digo assim, corpo humano, não só tecnológico, porque a gente investe muito em tecnologia também. Legal. Mas eu acho que essa questão humana, né? A questão das pessoas, de você engajar as pessoas, é a grande missão, né, que você tem, cara. Eu acho que é o grande desafio de mas é o maior marketing, né, que existe. Exatamente, cara. Então, assim, a gente consegue convencer as pessoas que estão ali dentro, cara, fazer elas entenderem o nosso cenário. Sim. Então, o nosso cenário é o seguinte, cara, a gente vai entregar rápido e com qualidade. Para isso, você tem que ter estrutura. Sim. Né? Então, foi o que a gente desenvolveu no longo desses 22 anos. E eu conheci essa estrutura lá em loco, eu fui visitar lá, não sei se é aberto ao público para conhecer lá, mas... cara, a gente é bem acessível, não tem muitos imenso lá, são acho que 4 andares, subsolo. 4 andares, é um mundo a Projeto Sign. Acho que o próximo nome pode ser Mundo Projeto, porque é gigante lá. Mundo não, que mundo é um concorrente meu. Então não. Mas tem espaço para todo mundo. Tem sim. E daí, Ferdo, eu queria incluir isso, que você falou dos fornecedores. É claro, a gente está na Arclad. Lógico. Né? Na Arclad. Assim, eu queria que você dissesse, não precisa puxar a sardinha para a gente, tá? Existem vários fornecedores de materiais. Eu queria saber de você se a Arclad atende às suas necessidades lá. Porque a gente tem um slogan que é os melhores materiais para os melhores profissionais. Legal. Então, a gente gosta de entregar os materiais, os melhores, para os melhores profissionais. A Projeto é uma parceiraça nossa. E eu queria que você falasse o que você acha que a Arclad pode atender outras pessoas também. Não sei. Pô.
Então, eu acho que a Arclad, ela é nova ainda Sim. o nome Arclad, inclusive, né? Então, eles não conseguiram ainda carimbar Exato. isso na mente de todo mundo. E sempre quando é alguma coisa nova, todo mundo tem receio. Gera expectativa. Então, tem os nomes dos concorrentes, que são, né, empresas que estão aí já no mercado já há mais tempo e tal. Então, isso acaba se consolidando. Perfeito. E a Arclad, eu acho que o grande desafio dela, né, já de anos para cá, mas conseguiu desenvolver muito, né, no mercado de comunicação visual. Hoje já tem uma atuação significativa. E atua em outros mercados também. Pra gente, é assim, foi da mesma forma. Né? O Cristiano, lembro até hoje, foi lá me apresentar, eu falei, cara... O Cris é nosso gerente comercial, um abração pro Cris. Abraço, Cris. Cris, parceiro também de anos. E eu já conheci o Cris, obviamente, de outra empresa. Então, assim, tem essa relação confiança. A gente tenta desenvolver isso, né? Com os nossos fornecedores, com os nossos clientes também. Essa relação, como eu estava falando. Então, aí o Cris veio, pô, já conhecendo ele de anos, sabendo que é um cara do mercado. Falei, porra, ele não vai representar uma marca que, né? Que ele queimaria ele. Exatamente. Então, por quê? A gente tem... o nosso nome, né? Então, tem gente que preza por isso. Pô, eu não tô aqui a troco de qualquer dinheiro, de qualquer, né? Para então, me assim, queimar, né? Exatamente, porque é um cara que está no mercado, né? E o mercado cobra, né? Exatamente. Então, o Cris veio, mas eu tive receio em primeiro momento, né? E para contar a história da Arclad com a Projeto Sign, de primeiro momento a gente colocou o material para dentro, fez testes e ele não foi aprovado. Né? Mas esse material, ele foi... E isso, assim, foi alguma dificuldade que eles sentiram com o nosso mercado. Sim, mas para adaptação. Exatamente, adaptação. Então, assim, levou para dentro... da fábrica, acho que o Cris, né, com os relatórios dele que ele fez os testes. Vai ter um podcast, o Cris vai explicar isso. Legal que você chamou, porque é muito boa essa conversa com o Fernando. Desculpa te interromper, já interrompendo, porque tudo parece, né, como na história da Projeto, na história da Arclad aqui no Brasil, que é tudo muito simples, mas não é. Tem porrada, tem superação, tem... Mas vamos lá, desculpa aí, Fernando. Imagina que é isso. Então, e aí esse material ele foi revitalizado, ele foi reconfigurado e ele voltou, né? Com frontal diferente, com liner diferente, com cola diferente. Enfim, colocamos para dentro de novo para teste, em setor de teste. Cris, de novo, vamos lá. Bom, mas vamos lá, cara, é isso aí, o que eu falei, a porta tá aberta. A gente, né? Pra gente é importante também desenvolver outros fornecedores. E sendo honesto com ele, ó, não tá rolando. É isso aí, honesto. Então, não é a questão, é mais barato, é isso. Não, a gente tem que entender que funciona de fato pra gente. Sim, porque você também tem seu nome com seus clientes. Sim, com certeza. Então, aí nesse segundo momento, cara, o material foi aprovado. E dali pra frente, a Arclad, assim, ela virou um parceiro muito grande nosso. Sim. Aí a gente foi conhecendo as linhas, né? Então, pra gente, inicialmente, era a linha de impressão. Aí daqui a pouco o colorido, daqui a pouco, né, o PVG, que é um material que hoje a gente não troca por nada. Tem muita gente que ama o PVG, cara. Inclusive, assim, tem um grupo de comunicação visual que eu tô ali o tempo todo convencendo a galera a utilizar, sem dúvida. Mandar um rolo pro Fê depois. Mais um. Porque, porra, a gente acredita no material e sabe que dá certo, né? Então, tem o cases, inclusive, o Felipe, eu compartilho com ele. Sim. Carros que eu adesivei há 2 anos, o cliente vai lá para remover, para a gente refazer. Sim, cara. Você tira, assim, primeiro nível de encolhimento. 0 nível de encolhimento. Segundo, cola na remoção. Zero cola. A gente fala de encolhimento, esse é um catálogo que já tem alguns anos já, e ele não tem encolhimento. Exatamente. Então... Cara, o catálogo para mim é uma grande referência para entender a qualidade do material. Eu aprendi isso com o Felipe. E só para... É muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, mas você falou do conhecimento da marca, é por isso que 1 ano para cá, né, com o marketing mais ativo aqui no Brasil, que já tem um marketing ativo na Colômbia, né, com a Carolina. Então, assim, o Felipe, ele está fazendo esse papel no Marketing on Trade de migrar para o Brasil inteiro o Ar Digital, o Arflex, a Arclad como um todo. E está sendo um trabalho espetacular do Fê. Desculpa, gente. Espetacular do Fê, porque ele me relata assim, situações que são emocionantes, sabe? De pessoas que querem aprender num Brasilzão tão complicado, assim. E isso é um material que a galera quer envelopar uma geladeira e tal. Então, a Arclad, ela tá migrando para o Brasil e acredito que essa parceria da Projeto com a Arclad só vai crescer cada vez mais. Não tenho dúvidas, cara. E a Arclad, assim, ela tem muita coisa para conquistar ainda, né? O que eu falei, essa questão do nome, tem algumas pessoas que a gente fala hoje sobre a Arclad, fala, já ouvi falar, mas... Então aí, de repente, intensificar esse trabalho via distribuição para vocês vai ser importantíssimo, né, cara? Porque o material tem qualidade. Sim. Então, faz acontecer. Falando, né, voltando a falar dos coloridos. Pô, eu olhei o catálogo, eu te falei, uma das referências que eu tenho é essa questão do encolhimento no catálogo. Material excepcional.
E um outro diferencial que é o que eu falei no início, falando, pô, a gente não vende a perfeição para ninguém. Exato. E eu também não compro a perfeição de ninguém. De ninguém, perfeito. Então, o que para mim é perfeito? Perfeito é eu ter um fornecedor que se der problema, o cara tá do meu lado. Na hora. Ele entendendo Sim. que o problema é do material. Porque lá na Projeto existe uma política que é o seguinte, Tá. cara, problema nosso é problema nosso. Nós temos que resolver. Não joga a bola pro outro. Não vou empurrar a bola Ah, para o meu fornecedor, sendo que, porra, é um problema meu operacional, um problema meu de aplicação, Sim. um problema meu de procedimento de aplicação, Sim. ou seja, falta de limpeza, falta de Sim. utilizar um produto correto ali no processo de limpeza. Então, aí eu acho que essa transparência, também o pessoal da Airclad conhecendo a gente, sabendo que a gente, né, toca a nossa vida com essa honestidade. Hombridade, né, também, né? Exatamente. E aí eu acho que isso fortalece realmente, né? Então aí, pô, não tem muito questionamento. É claro que internamente vocês têm os processos de vocês, Claro. mas, pô, a gente aponta situações. Então é diferente de, né, você comprar do fornecedor, deu problema, o cara, mas como que o material estava armazenado? Mas como você manuseou? Mas N como questões, você, né? não sei o que lá, pô, qual era a cor da cueca do seu operador? Fala, E não resolve, né? E então, vai assim, passando com a barriga. Quer ficar empurrando. Então, eu acho que um dos diferenciais da Airclad para fortalecer a parceria é essa questão de solução de problema. Porque Nossa, isso dá um trabalho. Dá. Imagina nível Brasil. Mas Não, aí imagina, assim... Só que assim, o índice é baixo. é. Né? Então, assim, no início teve aí esse tropeço que a gente não homologou. E, cara, de lá para cá, pô, foram, acho que tem 5, 6 anos de parceria, né? Que a gente tem. 6 anos. E já com o material de vocês, o índice de problema é baixíssimo. Pô, eu acho legal, já que você mostrou ali. Ô, Fê, você não pode vir aqui só para dar um alô pra galera? Pô, galera, desculpa aí, mas a gente vai quebrar o protocolo aqui, só para mostrar o Fê, tanto faz, Fê. Para mostrar o Fê que tá rodando o Brasil inteiro aí, com o Envelopa Brasil. Dá um alô pra galera Fala, aí. galera, tudo bem? Beleza? Esse é o grande Felipão aí. Eu que tá... atendi o Fernando. Atendo ainda, né, Fernando? Atende até hoje. Eu vou entrevistar o Felipe ainda, que o Felipe tem cada conversa. A gente estava conversando aqui. Nos bastidores. Tem muita coisa. Valeu, Fezão. Valeu. Esse cara vocês vão conhecer pelo Brasil inteiro aí. E Esse contem cara é parceiro. E parceiro, eu falo assim, não é só na solução de problemas com material, é solução de, às vezes, dor de barriga que a gente tem. Sim. Né? Então, descontrolou um estoque ou entrou uma demanda fora do nosso estoque, né? Que a gente vai ter um consumo muito maior, tá sempre correndo, sempre Que o mercado ele é ativo, volátil, né, Fê? Eu reparei isso, que a gente acompanha, né, o estoque, etc. E uma hora a gente está com um VAZ675, que é um azul, um Pantone, e de repente, ninguém mais quer, daí que é o laranja, e daí... E até fala do digital, que é mais simples, falando de branco, né? Mas se entender o tanto de variável que tem, né? Branco brilho, branco fosco, blackout brilho, blackout fosco, transparente. Então, e aí tem as larguras, né? O variável das larguras, que é isso, é a otimização de aproveitamento. Então, às vezes, pega uma demanda aí que... A projeto, Fê, eu tô toda hora te interrompendo, tá? Eu peço desculpa em nome nome eu falo pra cacete. Não, eu também. É que é muito pergunta, essa cabeça aqui fica fervendo. A projeto, eu não sei, ela atende uma gama de segmentos na comunicação visual. Sim. Você consegue listar, assim, o que é, quais são os tópicos Isso dela? era um fator complicador pra gente, assim, entender tudo que a gente fazia, né? Porque... É muita coisa. Na verdade, você pegar os recursos, né, que nós temos, corte laser, router, cortador, impressão, UV, não sei o quê. Cara, isso te gera uma possibilidade dentro do mercado, eu digo de atuação, né? Tá. Então, o que você tem possibilidade de fazer? Tudo, qualquer coisa, né, que tenha relação com algo que seja impresso, enfim. Pô, você falar, imprime na UV, eu posso imprimir até uma camiseta na UV. Né? Só que isso era um fator complicador. E aí a gente teve uma assessoria também de outra pessoa que eu quero falar aqui, que é do Lepa. O Lepa Firmeza. Esse cara, ele é o cara que desenvolveu o nosso site, o último site. Legal. Que é do Barbas. Eles têm uma atuação muito forte hoje no mercado digital. Que legal. E eles deram uma consultoria para a gente nesse sentido. Falou, cara, você precisa definir os pilares de atuação da sua empresa. Boa. Isso já de anos para cá, então nós temos definido, né? Então a Projeto hoje ela tem atuação no mercado promocional, né? Que é a Projeto Promo. Tem a Projeto Promo. Projeto Promo. Então, assim, esses são os pilares de atuação que nós temos no mercado de comunicação visual. Então, a gente tem a Projeto Promo, a Projeto Special, que trabalha na parte de projeto especial, a Projeto Decor, que trabalha na parte de decoração, né? Mas só corporativa, a gente não atende pessoa física. É bom avisar. Isso. Então, aí nós temos a Projeto Office, que trabalha na parte de fachadas. Que legal. E a Projeto Alto, que trabalha na parte automotiva. Nossa, é um leque. Isso, exatamente. Então, a gente tem esses 5 pilares, né? Nós temos esses 5 pilares de atuação dentro do mercado. E a sua equipe lá, só pela sua felicidade, eu vejo que sua equipe você confia de olhos fechados na sua equipe. Lá, a gente agora, sim, no comercial, a gente está reestruturando essa questão de atuação dos pilares, né? Então, a gente sempre teve todo mundo fazendo tudo. Sim. Mas a gente entendeu É legal dar nome aos bois, né? Então, dar nome aos bois, porque a pessoa
se especializa naquilo, né? Sim. Então, eu tenho pessoas já que estão comigo já há muitos anos. Inclusive, eu tenho um colaborador que está comigo de vendas, que é o Ricardo, que é meu parceiraço, assim, meu braço direito, está comigo há 20 anos. Então, o Ricardinho só isso. É peça fundamental dentro da projeto, né? Um cara excepcional. Quase a minha idade. Quase a minha também. E ele, assim, ele é um cara desenrolado, ele é um cara que, por estar com a gente desde o início, né? Então tem toda essa essência, então ele consegue lidar com os 5 pilares, assim, de olhos fechados, entendeu? Mas a gente começou a sentir a dificuldade dessa nova geração. Então você dá muita coisa para a pessoa compreender, entender, o cara se perde, ele não consegue fazer nada bem feito, né? Então a gente está reestruturando o comercial hoje, assim, com as novas contratações que nós estamos fazendo, focando e fazendo eles se especializarem em determinados pilares que aí é definido pelo gestor comercial. Não, né? Isso é muito bom. A Arclad também tem esse segmento de dar nome aos bois também. Sim. E isso funciona, né? Porque a tendência é você executar. Você precisa executar porque você precisa sobreviver, você precisa vender, você precisa atender. E daí chega um momento que você está crescendo de uma maneira, né, grandiosa, que ou você estagne, ou você fica estagnado, ou você... Hoje está difícil o negócio. Ou você fica estagnado, ou você tenta encontrar um novo projeto para dentro de um projeto que você tem. É isso que você está fazendo. A Arclad também está fazendo isso. Né? Então, é por isso que eu gosto dessas conversas, porque a gente gosta de... porque dentro de cada pilar aí também tem as suas milhões de variáveis e possibilidades, né, cara? Então, você imagina o cara conseguir entender de tudo, é complicado. Acho que nem Deus deve entender. Brincadeira, senhor. O senhor entende. E dentro de todas essas áreas, né, desses pilares que a Projeto está agora, tem algum projeto que eu vou falar um nome bomba, mas tem um tipo de execução de trabalho que é difícil, que a gente fala, fazer esse tipo, não sei, uma letra caixa, sabe? Esse é complicado, sabe? Tem muita gente que tem com essa curiosidade de saber qual que é o projeto mais difícil dentro da Projeto. Eu acho que esse é um dos desafios pra gente, que é o que a gente gosta, assim, é o que dá tesão, cara. Eu tenho tesão em pegar um projeto, quer ver eu ficar louco, o cliente chegar pra mim e falar assim... Cara, eu não tô conseguindo ninguém que execute isso. Puta, isso é demais. Eu também gosto. Aí, pra mim, cara, isso é uma tentação, assim, um estímulo. Porque fala, se ninguém fez, se ninguém tá conseguindo, sou eu que vou fazer essa porra. Porque dá um troféu com você mesmo depois, né? Você bate no peito e fala, consegui, desculpa. Exato. É bem isso. Então, a gente tem dificuldades ali com vários setores, né? Essa parte de projeto especial é o que instiga, sabe? Sim. Porque normalmente é onde vem esses projetos que fala, não tô conseguindo um fornecedor aqui em São Paulo, em Campinas, às vezes... O cara, às vezes, exagera, né? Fala, não consegui ninguém no Brasil que faça. Sim. É claro que, às vezes, ele não foi no ponto certo, né? Exato. Não foi no caminho certo. Tem muita gente boa no nosso mercado. Sim. Então, aí, só que a hora que essas coisas chegam na gente, é onde estiga, cara. Então... Mas essa parte de projeto especial é a parte mais desafiadora, realmente. Aqui vem você que fala... é bomba, é isso. Eu quero, vem, manda para projeto. Exato. E, assim, nesse cenário, eu venho de outras áreas do marketing, né, da publicidade, e eu estou empenhado e trabalhando, então, com bastante resultado, com uma equipe incrível que a gente tem na Arclad. E eu consigo ver que a comunicação visual como um todo, ela sofre alguns preconceitos, sabe? Tem pessoas que, não, comunicação visual... Eu não sei explicar isso, sabe? Talvez você saiba explicar mais que isso, e se eu estou falando uma besteira também, não sei. Não, você não Mas tá tem, falando besteira, por que acontece isso? Eu acho que o preconceito, assim, a nível de mercado, é um preconceito pela informalidade desse nosso segmento. Eu acho que é um dos pontos que pesa, né? Porque assim, cara, não existe... Hoje tem cursos, tem treinamentos, né, relacionados à comunicação visual, tem pessoas que se engajam aí nesse, né, que vê uma possibilidade, inclusive, de fazer a galera evoluir. Que isso é ótimo pra gente, né? Porque é um mercado muito informal. Então, você vê assim, não tem uma faculdade, né? Antigamente não tinha curso. Fica a dica aí para as faculdades. Exatamente, fica a dica, né? Hoje acho que tem alguma coisa relacionada à comunicação, mas não tem, né? Não está voltado para a área de comunicação visual. Uma outra segmentação da área. Tem uma matéria na faculdade. Então, tem uma matéria. Exatamente. Então, acho que o preconceito é isso. Eu te falar que eu, com 22 anos de empresa, eu tenho uma carteira de clientes e às vezes eu atendo clientes de primeira viagem também na projeto. Assim, às vezes o comercial está todo ocupado, a recepcionista liga, Fernando, ajuda.
Aí você começa a conversar com o cliente, às vezes uma indicação via WhatsApp. Sim. Eu tenho cliente que até hoje pergunta se eu emito nota. Então, Não, eu escrevo no papel de pão aqui. Fala, cara, emitir nota. Fala, eu emito. Emito. Explica um pouquinho sobre a empresa. Não pode rir, né? Não pode rir, não pode, emito. exatamente. Então, mas eu acho que o preconceito principal é em função dessa informalidade, sabe? Entender que, é o que eu falei, tem muitas empresas muito melhores, inclusive, do que a Projeto, e tem muita gente boa também na nossa região, Sim. mas tem uma cara, teve uma cara antigamente da comunicação visual ser classificada como porta de garagem e tal. Então, eu acho que isso... O cara que faz o banner, né? O cara que faz o banner, o cara que faz a faixa, porque o nosso mercado ele é provindo disso, né? Sim, do cara do letrista, do carimbo, do cara que pintava né? muro, do carimbo do cara que pintava faixa. Então, na cabeça de algumas pessoas, acho que isso, né, mantém, não né? Tá no... Não, e é o que eu falo toda vez, eu falo... Tá atualizado com o século. Exato, ainda, se você começa a reparar na sua vida, é só comunicação visual. Eu até brinco com o Felipe, quando a gente vê números de venda de lonas, a gente fala, mas onde vai tanta lona, né? Exatamente. E se você começa a reparar, a comunicação visual ela está em todo lugar que você for. Exatamente. No aeroporto, na farmácia, em todo lugar. Tudo, né, cara? Você parar aqui, é que a gente está sem propaganda de nada, mas isso aqui é comunicação visual. Exato, né? Exato. É que eu arranquei o rótulo aqui, mas aqui era uma coisa. Podia fazer um rótulo AirCloud. Vamos fazer. O departamento de rótulos e etiquetas. Exatamente. Offset. Exato. E Fê, então, para mim tá meio que, eu não sei se ter respondido, mas para sair dessa informalidade que eles sabem, que eles acham que tem, mas não tem, porque tem muita gente trabalhando, por mais muita gente trabalhando. Empresas que faturam por 10 milhões de reais por mês. Muita grana. O projeto é 100 milhões por mês, fácil. Então, você acha que é uma boa? Você acha que uma faculdade talvez traria uma notoriedade, não que precise, mas traria, ajudaria? Ah, sem sombra de dúvida, cara. E é um mercado em ascensão, né? Muito. Então, o lance da informalidade é assim, né? Às vezes a pessoa, ela tá desempregada, ela isso e aquilo, aí, tem um amigo que já mexeu com isso ou que mexe. Envelopa carro. Vamos envelopar carro, daqui a pouco vamos comprar uma maquininha de impressão, porque hoje tem de tudo, né? Enfim, você com pouco dinheiro hoje consegue investir numa máquina e começa um negócio. Sim. Então, acho que isso que dá cara da informalidade e do preconceito. Assim como você começou lá atrás. Exatamente. Mas foi lutando e foi crescendo. Sem sombra de dúvida. Eu acho que, né, setorizando, profissionalizando, aí o negócio começa a criar uma outra cara. Mas é o que eu disse, até hoje, né, eu tenho gente que nunca ouviu falar da Projeto na nossa região e que faz esse tipo de pergunta. Mesmo há 22 anos pedindo se ter nota fiscal. É só você entrar no Google. Entra no Google. É empresa de lucro real, meu. Eu emito 100% de nota das coisas. Já vai virar uma sociedade anônima, eu vou colocar dinheiro lá. Legal, Fê. Aberto. E assim, eu tenho uma pergunta, não sei se você não precisa responder se quiser, brincadeira, né? Nada muito... Não vou falar de Campinas aqui. Não, o tamanho do cara. Trouxe água, essa água de Campinas. Não, mas assim, como a Arclad, a gente fabrica materiais autoadesivos, né? Principalmente para comunicação visual, a gente tem ar digital, Arflex, as lonas Arflex, PVC. Você acha que... Qual seria um material que traria uma inovação para o mercado brasileiro, assim? Se existe esse material ou se já existir esse material, o que melhoraria ele? E se não existir, o que seria? Uma coisa alquimista sua, assim. Isso seria uma inovação no Brasil, ou que já exista fora do Brasil? Tem alguma coisa, Fê, ou não? Então, assim, até fazendo uma retrospectiva aí de alguma coisa que tenha visto fora, né? Você fala, a nível de material, não tem muito. Eu acho que tem a capacitação... Boa. Humana para transformar material em ideias inovadoras, Perfeito. Entendeu? Essa foi a melhor resposta do podcast até hoje. Sério, verdade. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é assim, porque material, né? Se você tem alguma pessoa que olha para aquilo e consegue imaginar ou desenhar coisas diferentes para aquilo, eu acho que aí se torna o material inovador. Ou seja, o material me possibilitou criar uma ideia, né, para fazer algo diferente. Mas, cara... Eu não consigo pensar assim e te responder. Então tá aberto a ideias também, mas essa resposta é boa. Eu acho que essa capacitação profissional, a gente sente muita falta no mercado, né? Nessa área, né, cara? De profissionais que trabalham nisso. Talvez por essa, de novo, aspas, informalidade, as pessoas ficam meio assim. E a nossa luta com esse podcast, né? Não é uma luta, porque existem profissionais dignos, assim como sua história, o próprio Wagner, tantas outras comunicadoras, sabe? Então, assim... a nossa ideia é mostrar para o grande público esse mundo gigantesco
que é a comunicação visual. Sim. E não foi nada mais orgulhoso que para a gente trazer o Fernandão da Projeto aqui. Legal. Né? E agora, para finalizar, gente, é muita coisa para perguntar, mas depois você pode ir lá fazer uma visita, principalmente faz um projeto com a Projeto. Pô. É isso aí. Vai ter Arclad lá. Eu queria que você mandasse um recado para a galera, para seus familiares, seus amigos, seus primos, para quem você quiser. A câmera é sua, Fernando. Maravilha. A minha família, ela é a base de tudo, né? Então, eu falo assim, da minha família, eu contextualizo assim na minha família hoje, que é a minha esposa, os meus filhos, que dão muita força para eu poder continuar, né? São meus grandes estímulos. E do início, né? Fazer uma retrospectiva do meu pai, que foi um cara incentivador, assim, que sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Por isso que hoje eu tento ser assim com meu filho também, eu tento ser braço, parceiro dele e apoiar ele nas ideias, apoiar ele naquilo que ele deseja fazer. Tem a minha família, os meus irmãos, que são os meus sócios, né? Que eles são os meus braços hoje, atuantes dentro da empresa, também me fortalecem, me dão segurança, né? Para a gente poder trabalhar. Minha irmã hoje é diretora financeira da empresa, o meu irmão diretor administrativo, e ele tem um cargo operacional lá dentro, ele cuida de uma parte operacional de grande responsabilidade. Então, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos a eles, né? Que são assim, pessoas de extrema importância na minha vida, e que dão essa força para a gente poder continuar seguindo em frente, né? Porque o desafio é grande, né? Puxado. A gente mata aí 3, 4 leões por dia, né? Falar de matar um só, hoje, né? Empreender no Brasil, não é fácil. Não. Então, a gente estava comentando agora no almoço sobre esse lance de empreender, né? De pessoas que, estão ali com cargo considerável, né? Com uma responsabilidade bacana, mas um cargo de responsabilidade dentro de uma empresa. Às vezes o cara, nunca empreendeu, vou sair para fazer uma tentativa, às vezes imagina que seja uma coisa, mas o buraco é bem mais embaixo, né? Então, tem que matar leões e leões. Resiliência, né? Muita força, muita fé em Deus para poder tocar a vida, né? Legal, Fernandão. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, meu projeto é uma querida no Brasil inteiro. E é isso, galera. Eu sei que é rápido, eu sei que é curto, né? Muita coisa. Eu peço sempre para a galera sigam a Projeto Sign nas redes sociais dela, para conhecer todos os projetos dela, que é incrível. Sigam a Arclad, a gente vai trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui. Esse foi mais um Café com Arclad. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima. Legal. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, galera. Um abraço.